Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Bom estar com você aqui nessa noite para compartilhar uma palavra de Deus, né? Para o seu coração, para o meu, para o nosso coração nessa noite. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra de Deus que possa te motivar, que possa te animar, uma palavra que possa fortalecer você hoje, fortalecer a sua fé, o seu ânimo, para que você continue avançando naquilo que Deus tem planejado, projetado para a sua vida. Espero que você esteja bem, espero que você esteja vivendo nesses dias debaixo da mão poderosa do Senhor, espero que você esteja fazendo do Altíssimo a tua habitação, o teu esconderijo. Espero que você esteja nesses dias crescendo, prosperando naquilo que Deus tem planejado, projetado para a sua vida. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículos de número 9 e 10. A Bíblia diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Esse é um texto muito bacana, um texto que fala aos nossos corações, um texto que nos leva a pensar, a refletir a respeito daquilo que Deus pensa a nosso respeito, a respeito daquilo que Deus planeja, projeta para cada um de nós. O texto nos diz, versículo de número 9, versículo de número 10, de 1 Crônicas, capítulo número 4, a respeito de um moço chamado Jabes. E a partir daí a Bíblia não vai mais mencionar sobre Jabes. A Bíblia só vai falar sobre Jabes, o capítulo 4, versículo 9 e 10 de 1 Crônicas. E o interessante é que esse texto está no meio de uma genealogia, onde a Bíblia vem relatando a genealogia, e de repente então o autor dá uma parada nos versículos 9 e 10 para falar a respeito de Jabes. E o que me chama a atenção no versículo de número 9 é que a Bíblia diz o seguinte: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Então, algumas coisas nós aprendemos nesse texto. E caminhando na construção dessa mensagem, uma das coisas que nós aprendemos nesse texto é: o nome Jabes significa o que causa sofrimento, dor, afligir, pesar. O nome Jabes traz um significado muito negativo para aquele ser humano, para aquela pessoa. O texto diz que a mãe lhe chamou Jabes porque ela deu à luz a ele com muito sofrimento, com muita dor. Por isso lhe deu o nome de Jabes. Então Jabes significa o que causa dor, o que causa sofrimento, o que aflige, o que causa peso. Então, preste atenção em algumas situações que a história de Jabes ela nos ensina, ela nos aponta. Primeiro, Jabes tinha um nome carregado de negativismo, de pessimismo. Jabes era alguém que trazia sobre os seus ombros um peso de um significado, de um nome que não era favorável e que não lhe projetava a uma vida de sucesso, a uma vida de conquistas, a uma vida de realizações. Muito pelo contrário, Jabes ele carregava sobre si a maldição de um nome que foi lhe dado ainda bebezinho, recém-nascido. Jabes não teve a opção de escolha, ele não escolheu o nome Jabes, não foi ele quem escolheu. Ele não teve essa oportunidade, né?
É óbvio que não, porque ele era criança, ele era bebê. Mas o que eu quero que você entenda e que você, na construção dessa mensagem comigo nessa noite, é que Deus ele deseja falar conosco algumas coisas para mudar a nossa história e para nos apontar um caminho de mudança, um caminho de transformação, um caminho de renovo, um caminho de libertação, de cura, para que possamos viver aquilo que Deus planeja, projeta para cada um de nós. Então, presta atenção, a primeira coisa que nós aprendemos com Jabes essa noite é que Jabes tinha um nome carregado de negativismo, de pessimismo. Segundo, Jabes nasceu com a marca da dor, nasceu com a marca do sofrimento. O texto diz, porque com dores o dei à luz. A sua mãe deu este nome porque declarou isso. Ele foi uma criança que me trouxe muito sofrimento. E aí eu fico analisando, pensando a respeito da história desse moço, da história desse rapaz. Quem sabe esse rapaz não foi crescendo debaixo desse estigma de maldição. Quem sabe onde ele chegava, as pessoas não diziam, chegou Jabes. Chegou aquele que tem causado sofrimento para a família, ou aquele que causou sofrimento para sua mãe. Chegou Jabes, o dono da dor, o causador de dor, o causador de angústia, de aflições. Quem sabe Jabes não era visto como a ovelha negra da família, aquele sujeito, né, problemático, aquele sujeito cheio de dificuldades, onde, quem sabe, os irmãos olhavam para Jabes e não conseguiam enxergar nada de bom em Jabes. Quem sabe os irmãos, os familiares, os amigos olhavam para Jabes, não conseguiam enxergar em Jabes absolutamente nada de positivo. Justamente por isso, porque quando criança ele recebeu essa maldição. Então, preste atenção, Jabes tinha um nome carregado de negativismo e de pessimismo. Jabes nasceu com a marca da dor e do sofrimento. Terceiro, Jabes, ele nasceu fadado ao fracasso, com o destino apontado para a derrota. Quando alguém recebe um nome maldito, e naquela época o nome ele representava muito a respeito da pessoa, trazia as características daquela pessoa. Então, Jabes podia, quem sabe, ter crescido debaixo dessa dor, debaixo dessa humilhação, debaixo dessa vergonha. Quem sabe não foi essa a vida deste rapaz? Né? A sua adolescência, a sua juventude, quem sabe não foi desse jeito? Porque o nome trazia as características de alguém, né, que podia ter um posicionamento, um comportamento favorável ou não. A Bíblia, por exemplo, nos fala de outros significados, como, por exemplo, Benjamim. O que significa Benjamim? Filho da felicidade, o bem-amado, né? Filho da mão direita. Isaac, filho da alegria, né? Moisés, tirado das águas. Ezequiel, Deus fortalece. Lázaro, Deus socorreu. João, Deus é cheio de graça. Davi, aquele que é amado. Elias, o Senhor é o meu Deus. Samuel, do Senhor o pedi, né? Ou pedido a Deus. Então, cada nome trazia um significado e a característica de daquela pessoa, daquela criança, e que ia crescer debaixo dessas características. E com Jabes não foi diferente. Então, Jabes não recebeu um nome favorável. Ele não recebeu. Então, querido, nessa noite o texto vai, na construção dessa história de Jabes, nós vamos aprendendo algumas coisas que a gente pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso comportamento, o nosso posicionamento. Então, Jabes, ele nasceu, quem sabe, para ser fadado ao fracasso, com o destino apontado para a derrota. Um sujeito que onde chegava, ninguém conseguia enxergar em Jabes um vencedor. Alguém que nasceu para construir uma história de sucesso, alguém que nasceu para construir uma história de conquistas, alguém que nasceu para construir uma história de realizações. Eu estou apontando para vocês alguns pontos negativos, quem sabe, que esse rapaz viveu durante algum tempo da sua vida. Quarto, quem sabe Jabes nasceu, né, e se tornou um jovem sem esperança, discriminado, sem perspectiva de vida, conformado o tempo com todo tipo de sofrimento. Quem sabe? Quem sabe Jabes foi alguém que poderia, sabe, ter se conformado, né, e não ter conhecido
um sucesso na sua vida, ou não tenha tido conhecido a oportunidade de ter uma vida mudada e transformada. Não, queridos. Só que nesta noite eu quero trazer para você uma mensagem justamente para mudar a sua história, justamente para mudar a sua vida, justamente para tirar você, quem sabe, do lodo, quem sabe para tirar você do chão, quem sabe para tirar você, sabe, de uma vida cabisbaixa, sabe, sem perspectiva, sem ânimo, sem esperança. Quem sabe você hoje seja alguém que esteja vivendo durante muito tempo e a sua história seja, quem sabe, parecida com a história de Jabes. Talvez você seja alguém hoje em que você se considere a ovelha negra da família, ninguém gosta de você, ninguém te ama, né? Ninguém te considera. Onde você chega, as pessoas não conseguem enxergar em você nenhuma possibilidade de mudanças, nenhuma possibilidade, né, de transformação. Quem sabe? Quem sabe você nasceu debaixo de, sabe, de vergonha, de luta, de dor, de humilhação. E nesta noite eu venho aqui trazer uma palavra para você, justamente para te animar, para te motivar, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Então, querido, Jabes ele traz para nós algumas reflexões nessa noite. Como eu disse e li agora há pouco, Jabes tinha um nome carregado de negativismo e pessimismo, nasceu com a marca da dor e do sofrimento, nasceu fadado ao fracasso e, quem sabe, com o destino apontado para a derrota. Quem sabe Jabes nasceu e se tornou um jovem sem esperança, discriminado, sem perspectiva de vida. Quem sabe ele teria se conformado, né, com todo tipo de sofrimento e por aí vai. Só que os versículos 9 e 10, eles nos mostram um posicionamento, um alinhamento de Jabes, onde a vida dele pôde ser transformada, onde a vida dele pôde ser liberta, onde a vida dele pôde ser renovada e Deus pôde mudar a história deste rapaz. Então, preste atenção, olha o que diz o versículo de número 9. Olha o que diz o versículo de número 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ilustre, o que significa a palavra ilustre? Notável, conhecido, famoso, nobre. Jabes foi alguém conhecido, famoso, nobre. Jabes foi alguém que ele mudou a situação da vida dele, mudou toda a maldição, quem sabe, toda aquela situação de vergonha, de humilhação, de dor, por um alinhamento, por um posicionamento em Deus. E olha qual foi o posicionamento, olha qual foi o alinhamento de Jabes com Deus. Olha o que diz o versículo de número 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomaras que me abençoe. Jabes, ele se coloca diante de Deus e ele não aceita aquela maldição liberada sobre a vida dele ainda criança. Quando criança. Jabes, ele se coloca diante de Deus e ele busca em Deus uma mudança, uma transformação de vida, entendendo que Deus podia mudar o quadro da sua história através da oração. Jabes se coloca diante de Deus e ele faz alguns pedidos a Deus. E o primeiro pedido que Jabes faz a Deus é o seguinte: Jabes diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor libere uma palavra sobre a minha vida. Eu não quero viver debaixo desse jugo de maldição. Eu não quero viver debaixo de vergonha. Eu não quero viver debaixo de humilhação. Eu não quero carregar comigo uma história que um dia eu recebi quando criança, porque a minha mãe me disse que eu dei muito trabalho para ela, porque a minha mãe me disse que eu nasci e trouxe para ela dores, eu trouxe para ela vergonha, eu trouxe para ela peso. Jabes se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha história e que o Senhor quebre toda essa maldição da minha vida. Eu preciso ser um outro homem na tua presença. Eu não quero, Senhor, chegar mais nos lugares e ser reconhecido como um sujeito, sabe, que carrega o estigma de dor, de vergonha, de sofrimento, de luta. Não, onde eu chegar, eu quero que as pessoas me vejam como alguém que carrega a tua presença, como alguém que carrega a tua unção, como alguém que carrega a tua graça, como alguém que carrega, sabe, o teu perfume, o bom perfume do Senhor que está no céu, que o Senhor pode colocar na minha vida. Então, o primeiro pedido que Jabes faz ao Senhor é: Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso.
Quem sabe Jabes não conhecia a história já do salmista, no Salmo 139, versículo 13 e 14, quando a Bíblia diz que antes de Jabes ter sido gerado, formado, criado no ventre da mãe dele, Deus já conhecia, Deus já sabia quem era Jabes, e todos os dias de Jabes tinham sido escritos e contados no livro do Senhor. O livro de Salmos 139 é um salmos que fala muito ao meu coração, e eu costumo dizer nesses salmos que Deus tem uma biografia minha, Deus tem uma biografia sua, Deus tem uma biografia nossa, escrita com as mãos dele, que está na prateleira dele, lá no céu. Quando Deus, sabe, ele escreveu com as suas próprias mãos a minha história, a sua história. E não pode dar errado a sua história. A sua história não pode dar errado, a minha história não pode dar errado. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? Porque foi Deus que criou, foi Deus que escreveu a nossa história, então tem que dar certo. Então, antes de eu ter sido gerado, antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, ainda que com todos os problemas, sejam eles quais sejam, que você diga que tenha na sua casa, na sua família, Deus tem uma bênção para você, uma palavra que pode mudar a sua história, porque a Bíblia diz que Ele, todos os nossos dias, foram escritos e contados no livro dele. Então Deus tem uma biografia minha, sua, nossa, escrita com as mãos dele, lá na biblioteca dele. Entende? Entenda isso de uma vez por todas. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não pode carregar a maldição que um dia lançaram sobre a sua vida. Você não pode carregar a palavra de peso, uma palavra de derrota que um dia lançaram sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele muda maldição em bênção. Deus transforma tudo, Deus renova tudo, Deus restaura tudo. Então você precisa acreditar nisso. Jabes, ele não se conformou com aquela maldição que um dia foi liberada sobre a vida dele, e ele se colocou, se posicionou em Deus para que Deus pudesse mudar a sua história. Então, primeiro pedido que Jabes faz é: Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Ele entende que sem a bênção de Deus, ele não iria a lugar nenhum. Nós precisamos, eu e você, nos colocar diante de Deus entendendo que sem a bênção de Deus nós não vamos avançar. Sem a bênção de Deus nós não vamos romper. Sem a bênção de Deus nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vamos continuar estáticos, parados, sabe? Fadados ao fracasso, à derrota, desanimados, sem perspectiva, sem esperança de vida. Então, a gente precisa entender isso. O segundo pedido que Jabes faz a Deus é quando ele diz: olha, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras. Sabe o que Jabes está dizendo, querido irmão? Sabe o que Jabes está dizendo, querida irmã? Jabes está dizendo: Senhor, eu não aceito viver uma vida limitada. Senhor, eu não quero viver em território pequeno. Senhor, eu preciso que o Senhor amplie os meus horizontes. Senhor, eu quero ir além das minhas limitações humanas. Senhor, eu quero ir além daquilo que eu consigo ver com os meus olhos. Senhor, eu quero ir a lugares que eu jamais imaginei a ir sem a tua bênção. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me leve. Sabe, querido, o que Jabes está dizendo é o seguinte: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Senhor, me leva muito além das minhas limitações. Me tira, Senhor. Me tira me tira desse quartinho aqui, 2x2, 3x3, 4x4. Senhor, me tira aqui dessa cidadezinha pequena, tão limitada, tão cheia de dificuldades. Eu quero ser bênção na minha cidade. Eu quero que a tua mão seja sobre a minha vida e me leve e me faça romper, Senhor. Querido, preste atenção. Com um Deus grande, não se pensa pequeno. Jabes entendia o seguinte: Senhor, eu sirvo a um Deus tão grande, mas tão grande, que tudo que eu vivi no meu passado eu quero deixar para trás, eu quero viver coisas grandes contigo. Eu quero ir além do que eu possa pensar ou imaginar. Querido irmão, aonde a sua mão não vai, a mão de Deus vai. Aonde você não consegue chegar sozinho, com Deus você chega. Deixa eu dizer uma coisa para você. Com Deus, eu e você, iremos a lugares que nós jamais imaginávamos a ir sem Ele. Então nós precisamos entender que Deus precisa nos abençoar alargando as nossas fronteiras. Não se conforme viver uma vida limitada. Não se conforme viver preso, sabe? No mundinho em que talvez você esteja dizendo: está muito bom esse mundinho que eu estou vivendo aqui. Tá não, irmão.
Tá não, irmã. Deus tem coisas maiores para fazer. Deus tem coisas grandes para fazer. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus grande, poderoso. É um Deus que realiza coisas poderosas que a gente não pensa, que a gente não imagina. E Ele pode fazer em nós, por nós e através de nós. Então deixa eu dizer para você nessa noite, eu estou desafiando você se posicionar, se colocar em Deus hoje, para que você viva em Deus experiências que você ainda não viveu na sua vida. Então, a segunda oração, o segundo pedido que Jabes faz na oração é: Senhor, alarga as minhas fronteiras. A terceira, ele diz o seguinte: seja comigo, Senhor, a tua mão. Ele entende que sem a mão de Deus, ele não iria a lugar nenhum. E sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu preciso que a sua mão esteja comigo. Sabe por quê? Porque quando eu cair, o Senhor vai me levantar. Senhor, eu preciso que a sua mão esteja comigo. Sabe por quê, Senhor? Porque quando eu estiver cansado, o Senhor vai me fortalecer. Senhor, eu preciso que a sua mão esteja comigo. Sabe por quê, meu Deus? Porque quando eu decidir parar e eu não quiser mais caminhar, o Senhor vai me empurrar para que eu continue avançando. Senhor, eu preciso que a tua mão esteja sobre a minha vida, porque a tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas para me abençoar. Então, que a tua mão, Senhor, esteja sobre a minha vida. Que a tua mão, Senhor, esteja sobre mim dia e noite. Que a tua mão esteja sobre a minha vida. Sabe, Senhor, fazendo sombra quando eu estiver caminhando no sol escaldante, que estiver muito quente. Que a tua mão me traga, Senhor, o teu consumo, sabe, o refrigério, sabe, do seu frescor. Que a sua mão me traga, Senhor, a tua paz. Que a sua mão me traga o teu amor. Que a tua mão me traga a tua alegria. Que a tua mão esteja sobre a minha vida, Senhor. A mão que fortalece, a mão que renova, a mão que restaura, a mão que transforma, a mão que vai diante de mim abrindo caminhos, fazendo caminhos para que eu consiga avançar. Então ele pede, Senhor, que a sua mão esteja sobre a minha vida. E a quarta coisa que Jabes pede é: Senhor, me preserves do mal. Me preserves do mal e que não chegue aflição na minha vida. Tudo que eu vivi de mal, tudo que eu vivi de aflição, ficou para trás, Senhor. Me preserve do mal. Jabes, ele está dizendo o seguinte para o Senhor: Senhor, eu quero fazer a oração do Salmo 91. Eu quero declarar aqui, Senhor, que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, eu quero declarar aqui que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e que eu não serei atingido. Senhor, eu quero declarar aqui que eu vou fazer do Senhor a minha morada, a minha habitação, eu vou descansar em ti. Jabes, ele está dizendo: Senhor, eu vou viver a minha vida enquanto eu estiver aqui para caminhar contigo, para viver o cumprimento dos teus planos, para viver o cumprimento dos teus propósitos, para viver o cumprimento dos teus projetos na minha vida. Meu irmão, minha irmã, Jabes teve uma vida mudada, Jabes teve uma vida transformada, renovada, restaurada. Jabes se tornou uma pessoa ilustre, notável, alguém que onde ele chegava as pessoas não viam mais como alguém que causou sofrimento, dor, angústia, aflição para sua família, mas Jabes tornou-se alguém representante do reino, alguém que carregava a presença de Deus, alguém que carregava a graça, o amor, o favor de Deus, alguém que carregava sobre a vida dele a bênção de Deus. Sabe, irmão, porque tudo isso foi possível na vida de Jabes? Porque o posicionamento, o alinhamento, a postura de Jabes em Deus fez com que ele alcançasse em Deus tudo que Deus tinha planejado, projetado, preparado para a vida dele. Jabes não ficou se lamentando. Jabes não ficou, sentado na beira do caminho, reclamando, procurando culpados, por conta dos seus dilemas, por conta das suas lutas, das suas dores, por conta das suas dificuldades, por conta dos seus problemas familiares. Não, Jabes não ficou sentado olhando o tempo passar, olhando as pessoas à sua volta, se queixando que nada dava certo na vida dele. Não, Jabes não fez isso. Não, o que Jabes fez foi se colocar diante de Deus, orar, buscar, clamar, invocar ao Deus dos céus, para que Deus pudesse mudar a sua história, para que Deus pudesse mudar a sua vida. Eu venho aqui nessa noite, querido irmão, querida irmã, trazer uma palavra para você, dizer para você o seguinte: você pode, eu posso, nós podemos vencer as nossas limitações. Sabe por quê? Porque servimos a um Deus grande, poderoso, a um Deus glorioso, que vai nos fazer romper, avançar e que vai nos levar a viver com Ele, nele, experiências tremendas, profundas e poderosas neste tempo. Entenda o que eu vou dizer.
e ouça o que eu vou dizer nessa noite. Quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Toda maldição, tudo aquilo que liberaram sobre a sua vida um dia, sabe? Se porventura você ainda se sente culpado, acusado, se você carrega peso dentro de você, por algum motivo, por algum problema, por alguma situação, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela ministerial, deixa eu dizer para você, coloque isso nesta noite aos pés da cruz, coloque isso nesta noite na presença de Deus e abra mão disso, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem uma história nova para construir na sua vida. Todos os seus dias foram escritos e contados no livro do Senhor. Ele sabe tudo a seu respeito, ele tem uma biografia sua escrita pelas mãos dele. Então, a sua vida não pode dar errado. O seu ministério não pode dar errado. O que Deus tem planejado, projetado para a sua vida não pode dar errado. Sabe por quê? Porque Deus acredita em você. Deus sabe que você é capaz de vencer. Irmão, eu quero caminhar nesse momento para concluir essa mensagem e dizer para você o seguinte, dizer para nós nessa noite o seguinte: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E que você possa se colocar diante de Deus nessa noite e quem sabe orar como Jabes orou. Que você possa dizer: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Deus, eu quero que o Senhor me largue as fronteiras. Eu quero que a sua mão esteja comigo. Diga: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor me preserve do mal, que o Senhor me livre de toda aflição. Sabe, meu irmão? Deus é poderoso. Deus é tremendo. E Ele pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, nos seus negócios, aquilo que você não imagina que Ele possa fazer. Coloque diante de Deus nessa noite os seus desânimos, as suas aflições, as suas angústias, os seus medos e levante-se para vencer as suas limitações. Rompa nesta noite e viva tudo aquilo que Deus tem planejado e projetado para a sua vida de uma forma tremenda e poderosa. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o seu posicionamento em Deus nessa noite seja um posicionamento de Jabes, alguém que não aceitou a maldição sobre a sua vida, não aceitou um estigma negativo, alguém que não aceitou, sabe, uma vida apontada para o fracasso, para a derrota, para o desânimo, mas alguém que se levantou, se colocou diante de Deus e enxergou que Deus tinha para a vida dele, entendeu que Deus tinha algo muito maior do que aqueles que estavam à sua volta que diziam que a vida dele não ia dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser um sucesso. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser um ministro do Evangelho. Você nasceu para ser alguém para propagar o reino de Deus por onde você passar. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo te conduza a uma vida de conquistas em Deus e que a mão do Senhor te conduza e te leve a experiências profundas e poderosas nesse tempo. Que Deus abençoe sua vida. Foi bom estar com você aqui mais uma vez. E deixa eu te pedir um favor, se essa palavra falou ao seu coração, se essa palavra ministrou o seu coração de uma forma poderosa, compartilhe com outras pessoas, para que mais vidas sejam edificadas, para que mais vidas sejam abençoadas e despertadas pelo Espírito Santo. Bom estar contigo. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe. Até a próxima.